Paz do Senhor Jesus. Deus falou no meu coração nessa tarde para mim falar um pouco sobre o espírito de encantamento que se aposta do cônjuge quando ele sai de casa. Primeiramente, eu gostaria de ler uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Não, versículo 18. Diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Isso aqui foi o processo de libertação de Paulo. Quando ele perseguiu os cristãos, ele estava totalmente sobre uma influência maligna. Porque a Bíblia diz que quando ele foi liberto, caíram dos olhos umas escamas. E quando essas escamas caíram dos olhos de Paulo, ele imediatamente quis ser batizado. Ou seja, antes das escamas caírem dos olhos, antes dele ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele não queria nenhum tipo de compromisso com o Senhor. Mas quando o Espírito Santo de Deus arrancou as escamas dos olhos de Paulo, ele imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente no versículo 18, ele tornou a ver. E eu acredito que essa questão que diz que ele tornou a ver, eu acredito que ele tornou a ver o mundo espiritual. Porque a cegueira de Paulo não era a cegueira de olhar e ver um objeto. A cegueira de Paulo era espiritual. Ele não conseguia enxergar Jesus e nem o reino de Deus. E a Bíblia diz que quando Ananias, guiado pelo Espírito Santo, enviado pelo próprio Deus, colocou as mãos sobre os olhos de Paulo, a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver e ele começou a enxergar aquilo que ele não conseguia enxergar. E imediatamente a palavra de Deus diz que ele foi batizado. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa tarde é que o teu esposo que saiu de casa, a tua esposa, que você acha que é ele, que você acha que você está lutando contra ele, contra a carne, eu quero te dizer nessa tarde que tu não está lutando contra ele. Tu está lutando contra Satanás e seus demônios. E essa guerra de restauração, essa luta de restauração de casamento, ela é uma guerra espiritual que você só vence com armas espirituais. E uma dessas armas que você vai usar para vencer Satanás é a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, oração, jejum e uma entrega total a Deus, uma entrega verdadeira, sem falsidade, sem fingimento. Você tem que aprender a ser um crente de verdade, verdadeiramente, para que o teu cônjuge seja liberto desse espírito imundo de encantamento. Eu me lembro que quando eu estava no deserto, eu perguntei do Senhor assim: Senhor, me dá uma visão de contra quem eu estou lutando. Eu perguntei de Deus no meu deserto. E o Senhor, ele me deu uma visão. Eu me lembro, nesse dia, eu estava muito angustiada. E eu lembro que eu vi um demônio muito forte, musculoso, entre o céu e a terra. E eu lembro que esse demônio, na minha visão, eu acredito que Deus me mostrou, era um principado. E eu lembro que ao lado dele tinha um exército munido de demônio, marchando. Tudo
marchando, como é que se diz? Assim, bem agrupados, bem organizados. E eu lembro que esse demônio mais forte que tinha, que ficava entre os menores, que eu acredito que era um principado, ele apontava o dedo e esses demônios menores, eles caíam na terra. E eu lembro que ele dizia, o Senhor dizia, sabe esses demônios que ele está autorizando? Esses demônios aí que ele está autorizando aí a descer dos ares, aí trabalhar nos casamentos, para destruir casamento. E depois daquela visão que eu tive, eu chorei muito, porque eu disse assim, Senhor, como é que eu vou conseguir vencer Satanás nessa proporção, nessa força toda? E o Senhor disse assim para mim, eu só quero que você se entregue verdadeiramente a mim e eu farei o restante. Você é pequena, mas eu sou grande. Você pode não ser capaz, mas eu sou o teu Deus e eu sou capaz de todas as coisas. E eu lembro que ali eu me fortaleci no Senhor e entendi que a minha luta era muito grande. Era uma batalha muito árdua, que eu só podia vencer com o Senhor dos Exércitos. Armada e munida com as armas espirituais. A palavra de Deus, a Bíblia, a oração, o jejum e a santificação da minha vida em todas as áreas. E ali o Senhor me mostrou que o espírito de encantamento é um espírito que ele tira a visão da pessoa, ela fica cega, ela não consegue enxergar o cônjuge que ficou em casa. Por isso que existe tanto repúdio do outro que saiu, porque ele não consegue mais enxergar a pessoa que ficou como a esposa, como o esposo, ele não consegue enxergar. Ele só tem muito ódio e muita raiva no coração dele, porque em algum momento também ele deu brecha para Satanás, o cônjuge que saiu, e o cônjuge que ficou também deu brecha. Só que Deus vai usar o cônjuge que ficou em casa, vai levar ao deserto, para que ele possa ter um encontro com o Senhor. E através desse encontro que ele vai ter com o Senhor, a vida do outro cônjuge que foi para fora do casamento, que não quer mais saber do casamento, ser restaurada. O cônjuge que sai de casa e que não quer mais o casamento, ele vai falar coisas absurdas para o cônjuge que ficou em casa. Ele vai dizer que não quer mais o cônjuge, que não ama mais o cônjuge, porque foi isso que eu ouvi. Ele vai dizer que não quer mais o casamento, que o casamento foi uma coisa que aconteceu na vida dele que não era para acontecer, que foi um erro, que a decisão dele em relação ao casamento vai ser irredutível. O cônjuge que saiu de casa sobre essa influência maligna, porque ele saiu sobre uma influência maligna, que é o mesmo espírito de encantamento que cega a pessoa, tira o entendimento dela. O espírito de encantamento, ele trabalha até no livre-arbítrio da pessoa. Eu vou falar isso em outro vídeo. Porque naquele momento, a pessoa que saiu de casa, ele vai ser escravo daquele espírito imundo de encantamento. Ou seja, ele vai ser escravo de Satanás. Por isso que não existe a questão do livre-arbítrio quando o cônjuge está no pecado. Porque ele não tem, como é que se diz? Ele não tem noção das suas atitudes. Porque ele estava sobre uma influência maligna. E que muitos cônjuges, quando voltam, ele nem lembra de muitas coisas que ele fazia. E eu lembro nessa passagem de Paulo, que Paulo ele era perseguidor dos cristãos. E lá atrás ele viu
ele viu Estevão ser morto e ele estava no meio da multidão. E quando ele estava ali no meio daquela multidão, ele não fez nada por Estevão. Ele poderia ter impedido a morte de Estevão, Paulo, mas ele estava cego por Satanás. Ele estava cego, ele tinha ódio dos cristãos, ele queria perseguir, matar. Ele perseguia os cristãos que seguia a Jesus Cristo. Desculpa. Porque ele estava sobre uma influência maligna. Ele não sabia o que ele estava fazendo. As pessoas falam que Paulo, ele tinha um espinho na carne e que esse espinho na carne de Paulo, está na palavra de Deus, era porque ele tinha uma doença, mas não era isso. O espinho que Paulo tinha na carne era porque ele viu Estevão, isso foi o Espírito Santo de Deus que me revelou. Um dia eu perguntei do Senhor, meu Deus, o que era o espinho que Paulo tinha na carne? Uns dizem que era porque ele tinha uma doença. Outros dizem que já é outra coisa. O Senhor me mostrou que era porque ele sentia uma dor no coração dele, porque ele viu matarem Estevão e ele não fez nada naquele momento, e ele carregava aquela culpa no coração dele, porque ele era cego. E quando Jesus Cristo abriu os olhos dele, de Paulo, que ele começou a enxergar o que era correto, o que era certo, ele começou a refletir sobre as atitudes dele do passado, que foi quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus e mudou a sua vida. Então assim é na vida do nosso cônjuge que sai de casa. Ele fica cego, Satanás tira o entendimento dele, ele cria raiva do cônjuge que ficou, ódio. Ele não consegue falar com a pessoa que ficou lutando pelo casamento. Ele cria um repúdio tão grande, tão grande, tão grande, que aquela pessoa se torna a maior inimiga dela. Ele não consegue nem falar com o cônjuge que ficou em casa. Nós que somos cristãos já deveríamos olhar e ver isso, que isso é espiritual. Mas naquele momento, que é a primeira fase do nosso deserto, a gente não consegue entender. A gente quer ele mesmo assim, não é verdade? O cônjuge que saiu, a gente quer ele com aquele repúdio, a gente quer ele com tudo aquilo que ele está fazendo, a gente quer, porque a gente quer é ele voltando, né? Mas só que você foi para o deserto para ter um encontro verdadeiro com Deus. E ele só vai voltar no momento certo, na hora certa que Deus determinar. E o que vai fazer ele ser liberto desse espírito de encantamento é a sua oração. A sua oração, ela é como um imã que atrai o cônjuge para casa, que atrai o cônjuge para o casamento, que atrai o cônjuge para Deus em primeiro lugar e que atrai o cônjuge para você. Porque a aliança que você tem com ele, ela não é uma aliança carnal, ela é uma aliança espiritual. Então, essa aliança espiritual que você tem com ele, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser anulada. Então ele pode rodar, ele pode ficar com quem ele quiser lá fora. Satanás pode levar ele para o braço de 100 amantes. Mas se tiver uma mulher posicionada em Deus, se tiver um homem posicionado em Deus, é você que tem direito sobre a vida dele no reino espiritual. E quando você reivindica a libertação dele, a conversão dele, a transformação dele e a volta dele para casa, principalmente para os braços do Senhor, porque você vai orar por libertação e conversão, arrependimento, transformação. Você vai orar para que o cônjuge que está lá fora tenha um encontro verdadeiro com Deus.
E quando as escamas dos olhos dele cair, como as escamas dos olhos de Paulo, ele vai sentir culpa. Ele vai sentir remorso. Ele vai sentir arrependimento, tristeza, angústia de tudo aquilo que ele fez. Ele vai sentir na pele. Pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. Pode ter certeza disso. E a primeira coisa que ele vai lembrar é de você, se você tiver um posicionamento correto com Deus. Ele vai lembrar de você porque é você que está pagando o preço. É você que está orando pela vida dele. E Deus vai fazer ele lembrar de você na hora certa. É Deus que vai fazer ele lembrar de você. Você vai ser um instrumento de Deus, para tirar o seu esposo ou a sua esposa das garras, dos braços de Satanás. E esse espírito de encantamento, ele é um espírito terrível, que só quem sabe é quem luta pela restauração de casamento. Se eles tiverem OM, se tiver outra mulher, o homem, ou a mulher tiver outros homens, eles vão ver só aquela pessoa. Eles ficam cegos de uma maneira que eles não vê mais o cônjuge que ficou em casa como nada para eles. Eles não querem nem falar, até de falar perto da raiva neles. Entendeu? É por isso que você tem que ter um posicionamento correto em Deus, para que esse espírito de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Irmã Regiane, o que a senhora fazia para que esse espírito de encantamento fosse quebrado? Eu usava a palavra de Deus nas minhas orações. Eu dizia em nome de Jesus. Por exemplo, a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor Jesus, o teu filho amado, que veio ao mundo por mim e pelo o William, que era o meu esposo, veio para desfazer as obras de Satanás. E eu dizia em nome de Jesus, toda obra de Satanás feita contra a vida de William Gomes, contra a minha vida, seja anulada agora pelo sangue de Jesus Cristo. Eu usava a palavra de Deus para que o espírito maligno de encantamento que estava sobre a vida do meu esposo fosse quebrado. E eu me lembro muito que eu fazia a oração que tinha lá em Hebreus, que dizia assim: muito mais, o sangue de Jesus Cristo tem o poder de libertar, e eu falava o nome do meu esposo, William Gomes, das garras de Satanás, para que sirva ao Deus vivo. Eu usava a palavra de Deus para que o meu esposo fosse liberto. Eu usava a palavra e orava a palavra sobre a vida dele. Isso em jejum e oração, consagração. E eu me lembro que eu orei 1 ano sem sinal. Eu não via nada. Eu só via tudo ao contrário. Mas no momento certo, Deus ele quebrou o espírito de encantamento que estava sobre a vida do meu esposo. Porque eu sabia que se ele morresse sobre aquela influência maligna, eu ia ter culpa, porque eu era esposa. E porque ele saiu de casa, não foi só ele que teve culpa, eu também tive. Eu me sentia muito mal, porque em algum momento eu e ele deixamos Deus de lado. E eu tinha sede que ele fosse liberto desse espírito maligno de encantamento. E esse espírito é um espírito muito traiçoeiro, perverso, intimidador. Ele vai usar todas as estratégias que ele puder para te parar. Ele vai usar todas as estratégias que ele puder para você parar de orar. Ele vai usar todas as estratégias que ele puder para você ficar fraco.
e desistir, porque ele é muito terrível, esse espírito. Ele é terrível. Mas eu lembro que quando as minhas forças acabavam, eu clamava a Deus, muitas vezes passando dias sem comer. Eu orava a Deus em jejum e dizia: Senhor, a tua palavra diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, meu Deus, em nome de Jesus, me fortalece, Senhor. E muitas vezes fraca, sem vontade de comer, mas o Senhor mandava eu ir para o monte. Aí tem gente que ora um dia, passa 3 dias, 4, 5 meses sem orar pelo cônjuge. Como é que ele vai ser liberto desse espírito terrível de encantamento? Que só quem vive e passa por essa experiência sabe o tamanho da luta que tu vai travar com o diabo. E eu me lembro que ali, sem forças, fraca, o Senhor mandava eu ir para o monte orar pelo meu esposo. E eu ia para o monte orar, fraca já, sem forças. E tem gente que diz que está sem força, fraco, porque a batalha é grande. Mas eu obedeci a voz do Senhor. Pegava o Uber e me mandava para o monte. Chegava no monte, jogava minha cabeça no pó do monte. O sol muitas vezes quente. E eu me lembro que ali a chuva do nada caía, porque no deserto tu é testado, para ver se tu vai conseguir resistir. E a chuva caía e eu ficava ali mesmo, debaixo de chuva, orando. Quando eu passava o tempo, já tinha se passado 2 horas. E eu ia para casa. Quando era de madrugada, eu estava orando. Quando era de manhã, abria jejum. Salmo 91. Ou então, outra palavra. Mas sempre orando em cima da palavra de Deus, para que aquele espírito maligno fosse quebrado, aquele espírito de encantamento fosse desfeito na vida do meu cônjuge, do meu esposo. Não foi fácil essa luta. Não vai ser fácil para você também não. Mas eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, que existe um Deus que pode todas as coisas. Que ele pode todas as coisas e no momento certo, se você não desistir, porque Satanás vai fazer tudo para você desistir, você vai alcançar a vitória como eu alcancei. Eu lutei 1 ano e 3 meses com meu esposo fora de casa. Eu passei 1 ano sem sinal, mas Deus libertou ele. Deus libertou ele desse espírito maligno de encantamento, que é um espírito perverso, cruel, mas não maior do que o nosso Deus. Eu só quero que você saiba que a luta é grande. A luta é grande, mas maior do que ela é o nosso Deus dos exércitos. A palavra de Deus diz que com o nosso Deus nós saltamos muralhas, com o nosso Deus nós desbaratamos exércitos. E eu venci e você também vai vencer, porque não existe batalha que seja perdida com Deus. Então, não olhe hoje para as circunstâncias, não olhe para o que o teu cônjuge está te dizendo, porque ele está sobre uma influência maligna, ele está sobre um espírito de encantamento, ele está cego, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar. Tudo para ele, nesse momento, o que importa é o pecado, é o que ele está fazendo nesse momento. Mas tuas orações, a tua entrega, a tua santificação, o teu jejum é que vai libertar ele. É isso que vai salvar ele. E o teu posicionamento diante dele é um posicionamento firme. Quando ele vier falar com você, você responde normalmente. Você não vai ficar pedindo para falar com o teu cônjuge que está opresso, que está sobre esse espírito de encantamento. Você vai, tudo que você quiser do seu cônjuge, você vai pedir de Deus. Você vai depender de Deus. É assim que você vence o deserto. A tua dependência no deserto não tem que ser do teu esposo. Não tem que ser da tua esposa. A tua dependência no deserto tem que ser de Deus. É dele que tu tem que depender. A tua fraqueza, tá fraco, vai orar, meu irmão.
Tá em desespero? Vai orar. Tá angustiado? Vai orar. É difícil, irmã Regiane? É difícil. Mas só que eu te digo uma coisa, que no final tem uma recompensa muito grande mesmo. Porque através da tua vida, tu vai conseguir salvar o teu cônjuge. Deus vai usar a tua vida vai ser um instrumento de salvação para a vida dele. E a palavra de Deus diz que aquele que tira o homem do pecado, ele amontoa para ele a vida eterna. E tem mais. A Bíblia diz que é perdoado multidão de pecados. Então o que eu quero te dizer hoje é que tu não olha para as palavras. As palavras que ele vai falar para ti vai ser terríveis, que não quer o casamento, que te odeia, que não te quer, que a decisão dele ou dela é irredutível, é tudo mentira. Ele está cego, ele não consegue enxergar nada. Quando ele for liberto, ele vai olhar e dizer: meu Deus, o que eu fiz aqui? O que eu fiz na minha vida? Porque foi assim que aconteceu com Paulo. Se não existisse essas escamas nos olhos, se não existisse essa cegueira, se não existisse essa cauterização de mente que Satanás faz na vida dos cônjuges que saem de casa, Deus não falava na palavra dele. É só você ler Atos capítulo 9, a conversão de Paulo, que você vai entender o que o diabo faz na mente de uma pessoa. Mas maior do que ele é o Deus que nós servimos para libertar, através da tua vida, da tua santificação, da tua busca, o cônjuge que saiu de casa. E esse espírito de encantamento, ele é quebrado dessa maneira, com oração, jejum e santificação. E não tem como dar errado. Não tem como você perder. Você só precisa perseverar. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite. Em nome de Jesus.